Olá, você já recebeu uma bênção de nosso Pai Celestial perfeitamente adequada às suas necessidades, mas que você não pediu ou merecia? Já aconteceu com vocês? Você já precisou de ajuda para reparar as consequências de um ato imprudente ou de palavras ofensivas, mesmo quando sua intenção foi boa? Então, bem-vindos aí a mais um episódio do Está em Mim. Bom, nós estamos de volta aqui, o trio está de volta. Na semana passada não foi possível, algumas questões de saúde aí, doença. Que bom estar aqui com vocês mais uma vez. Dessa vez nós estamos deixando aqui gravado também, que essa semana não vamos poder passar ao vivo, mas vocês podem assistir, vai ficar gravado aqui no YouTube. Então esse é o podcast Está em Mim, que é um curso do Instituto uma inovação, né? E que vocês precisam cumprir alguns requisitos aí para receber os créditos necessários aí. Um deles é a frequência. Então marque aqui sua participação aqui no link na descrição do vídeo, a sua participação aqui nesse podcast. Também você precisa fazer aquela experiência de levar o aprendizado. É só responder as 3 perguntas, que também vão estar aqui o link na descrição do vídeo e enviar para nós, tá bom? Então, prazer estar com vocês mais uma vez aqui, amigos. Reginaldo, Daniel. Tamo aí. E bom. Então, como já falamos, né, esse podcast ele é baseado na publicação semanal para os jovens adultos da igreja. E hoje nós vamos tratar de uma publicação de junho de 2023. E chama Milagres da Misericórdia. Então, na época, a irmã Susan, a presidente, né, da geral da primária, deixou esse artigo conosco, é Susan H. Potter. Então, ela deixou essa mensagem que eu achei fantástica, né? O sentimento aí dos amigos. Nós vamos debater um pouquinho e ver como a gente pode trazer isso um pouco para o nosso cotidiano, para a nossa vida, né? Então, ela trata de alguns momentos ali, momentos finais da vida de Cristo. Nesse momento especial é no Jardim do Getsemane. Cristo tinha acabado de realizar seu sacrifício expiatório por cada um de nós, tomado sobre si nossas dores, doenças, nossos pecados, né? Tinha suado sangue ali por todos os poros, e agora ele passa por um momento ali onde ele vai ser preso, né? Tem aquela turba, aquela confusão toda, né? E nós vamos aprender com a experiência de 2 homens, né? Um é Malco, que era o sumo sacerdote ali, que era servo, né, do sumo sacerdote, e Pedro, que era um apóstolo, né, um discípulo de Jesus Cristo, né? Então ela começou com aquelas perguntas que eu falei aí no início, né? De receber uma bênção que era adequada à sua necessidade, mas você nem tinha pedido, né? Às vezes o Senhor nos abençoa e a gente nem pediu ou merecia, né? E depois ela fala um pouquinho sobre mesmo quando a gente quer fazer a coisa certa ali, às vezes a gente pode ser meio imprudente, usar palavras ofensivas ou atacar de alguma forma. Então a gente vai aprender sobre esses 2 milagres aí, né? Que são milagres de misericórdia, né? Então o que podemos aprender aí com o milagre que Malco recebeu quando foi curado por aquele a quem havia sido enviado ali para aprender, né? O que ele recebeu? E o que podemos aprender com a experiência de Pedro, né? Com esse milagre inesperado, né? Algum sentimento inicial antes da... Eu queria falar uma coisa antes de começar. Eu, por exemplo, sempre me atento e preciso me atentar à palavra dos profetas, o que eles dizem, né? Os apóstolos. Mas toda vez que a gente está estudando aqui, não é a primeira vez, discurso de uma mulher. E é diferenciado, é muito bom.
Então, eu só queria dizer para as mulheres que estão nos ouvindo aqui, você é especial na igreja. Você faz parte de uma igreja que precisa de mulheres. O seu discurso é importante, suas aulas é importante, o que você fala é importante e toca. Então eu fico impressionado com as mensagens das mulheres e tem me aberto essa visão. Então parabéns a todas as mulheres aí, não, vocês estão numa igreja poderosa. Nós precisamos ouvi-las, né? Aprender com a sua sabedoria, seus, né, sentimentos, são fantásticos, né? Então, ela faz essa reflexão, né, enquanto Cristo sai naquele momento, ele encontra seus discípulos, logo em seguida, ele é interpelado ali pela aquela turma, né? E o próprio Jesus vai perguntar, quem buscais, né? E eles falam Jesus Nazareno, ele fala, sou eu, né? Tem a questão de Judas, o beijo, né, tudo mais, que o traiu, e naquela confusão, Pedro, ele desembainha a sua espada e corta a orelha do Malco. Né? E aí nós aprendemos ali que nas escrituras que Cristo curou, né, a orelha de Malco ali, né. Primeiro ele repreendeu Pedro, né, para que ele fala, né, que embainha a tua espada, porque todos que lançarem mão da espada, a espada morrerão, né. Então teve que reter ali, né. E ela fala toda aquela visão também de que ele seria o presidente da igreja, eles teriam que seguir o evangelho depois que levar o evangelho adiante, né? Aliás, depois que Cristo saísse, e aí como o Senhor tinha que lidar com aquela situação ali, né? O que chamou a sua atenção e como o Salvador lidou com esse momento de tanta tensão e depois de ter feito tudo o que ele fez, né? O sacrifício ali. Que chamou a atenção de vocês aí. Eu gosto muito dessa palavra misericórdia, esse atributo de Cristo, né? Lá no Tópicos e Perguntas, que é um guia que tem na Biblioteca do Evangelho, tem uma definição dessa palavra misericórdia. Diz assim, ó: misericórdia é tratar uma pessoa mais compassivamente do que ela merece. E isso torna possível graças à expiação de Jesus Cristo. Talvez naquele momento, Pedro, naquele impulso de querer defender o Salvador, vai lá, pega a espada, corta a orelha de Malco. E talvez para nós, seres mortais, poderia ser, mas Pedro fez o certo e o Senhor ainda vai lá e cura ele, né? Mas isso é uma demonstração clara da misericórdia que o Senhor tem por todos os seus filhos. Tanto para Malco, talvez ele não merecia ser tratado daquela forma, com tanta compaixão. Mas isso é misericórdia, e Cristo é cheio de misericórdia. E também quanto para Pedro, né? Talvez não era a atitude que o Senhor esperava do apóstolo sênior, mas Cristo foi cheio de misericórdia com ele também. O Teres falou muito bem, a irmã Susan Porter fala no texto que essa misericórdia de Cristo foi pensando na missão futura que Pedro teria, né? Imagina talvez nós termos a experiência de alguém que matou alguém, né? Ou cortou a orelha de alguém, mas Cristo foi lá e reparou aquilo que talvez Pedro jamais conseguiria reparar, graças à sua grande misericórdia por todos os seus filhos. E a gente vê aqui um discípulo fiel, que era Pedro, e um que talvez que não compreendia ainda quem era Jesus Cristo verdadeiramente. Fantástico, né? Ele cita ali o Aldebedner, né? Fala ali, ó, Jesus estendeu a mão e abençoou seu potencial captor, né? Usando o mesmo poder celestial que poderia ter evitado que ele fosse capturado e crucificado. Então Cristo naquele momento ele podia ter chamado os anjos, usado todo o seu poder, ele nunca seria capturado. Só soprar. Aí todo mundo. Ele nunca seria capturado, né? Mas ele preferiu usar do seu poder ali para curar Malco, né? Então ele tinha acabado de expiar por Malco, né? Eu fiquei imaginando isso, né? Que a expiação que Cristo realizou ali foi também por aquele que veio capturá-lo, né? Ajudar em ser capturado. Aí o que ela fala aqui é sensacional, né, Reginaldo, como você falou, né? Ela fala que apesar da abrangência universal da missão do Salvador, ele nunca deixou de considerar cada pessoa individualmente. Então, embora
Ele tinha uma missão a cumprir, ele sabia que dali ele teria que ser crucificado, tudo, mas ele para ali e consegue ainda assim, né, se dedicar àquela pessoa individualmente, né? Então, embora que a gente saiba pouco de Malcolm, Jesus Cristo o conhecia, né? Então ele conhece cada um de vocês, né, jovens, cada um de nós, né, sabe as nossas necessidades, né? Ele não conhecia o Salvador, Malcolm, e agiu daquela maneira, mas Cristo foi misericordioso com ele, como parecia que ele não merecia, né? Já viveu alguma situação assim, que parece que o Salvador te ajudou no momento que você achou que não merecia, ou recebeu uma bênção inesperada? Me fez pensar aqui que algumas pessoas já numa atitude errada, equivocada, imatura, abrupta, já vieram e já cortaram a minha orelha, né? De alguma maneira me ofendeu. E o que eu consigo perceber é que eu fui lá, eu acho que eu cortei as duas orelhas da pessoa. Então, é muito diferente, né? Como que Cristo vai lá e corrige. Então, a minha necessidade que eu tenho de saber que tem pessoas que vão me ferir, que vão, né, entre aspas, cortar a minha orelha, mas é um ato impensado, imaturo, ansioso, qualquer coisa. A gente precisa aprender a ter misericórdia com aqueles que erram conosco. Acho que esse foi um grande exemplo de Jesus Cristo. E eu preciso melhorar. O Reginaldo precisa melhorar nisso. E aí, Daniel, já recebeu uma bênção assim inesperada? A sim. misericórdia, como é que a Sim, misericórdia do sim. Senhor já agiu na tua vida? Várias vezes. Acho que quase todo momento, né? Acho que tem tantas coisas que a gente precisa fazer e muitas vezes a gente se sente incapaz. Às vezes os erros que nós cometemos, as falhas que nós cometemos, né? E a gente às vezes se sente tão mal por isso, mas a gente pode ver a mão do Senhor nos protegendo, nos abençoando, nos elevando, né? Acho que tem várias situações assim de bênçãos que do nada aconteceram. Acho que eu já compartilhei uma aqui. Minha esposa estava grávida, a gente tinha mudado para Belo Horizonte, meu primeiro filho, acho que eu estava terminando a faculdade e uma correria, eu tinha alguns desafios com alguns cálculos, não estava conseguindo desenvolver e isso estava tirando meu sono. E aí era 10 da noite, eu peguei o ônibus, estava indo para casa e eu lembrei que era o aniversário da minha esposa. E eu falei, poxa, eu não comprei nada para levar para ela. E eu comecei a me sentir muito mal, comecei a me sentir péssimo, né? Como marido, como homem. E eu lembro que eu cheguei em casa e a minha esposa abriu a porta feliz e falou, as irmãs da Sociedade de Socorro trouxeram um bolo para nós comemorarmos o meu aniversário e eu estava te esperando. Só o Senhor para entender a angústia que eu estava sentindo naquele ônibus do período lá do centro até minha casa, e só Ele para prover de antemão aquele bolo que iria trazer, bem simples, mas que trouxe bastante alegria e felicidade para nós. Acho que essa é uma demonstração simples das ternas misericórdias do Senhor, né? E uma demonstração que Ele conhece cada um de nós individualmente. Ele é onisciente e também onipotente, né? Fiquei pensando nisso, como o Senhor sabia que eu iria ter esse sentimento de angústia, tocou o coração de uma irmã, as professoras visitantes na época, que agora são as ministradoras, que levaram esse bolo tão simples que fez a diferença gigante para nós naquela ocasião. Tem muitos jovens que eles têm muita dificuldade com relação ao perdão, de sentir o perdão, de saber se Deus o perdoou. Então, muitas coisas que nós fazemos, enquanto não nos arrependemos, nós não temos direito mesmo ao perdão. Enquanto não corrige a besteira que foi feita, não vai ter o perdão. Mas a misericórdia é outra instância. A misericórdia está estendida para os pecadores, para eles darem conta de chegar ao perdão, o perdão divino. Então, a misericórdia de Jesus Cristo nunca vai ser apagada, nunca. O perdão a gente busca, a misericórdia nos resgata. E é através dessa misericórdia que vai despertar o sentimento de se arrepender, né? De mudar, puxa, o Senhor está fazendo isso por mim. Então,
Então tenho sempre esse sentimento, né, que o Senhor está ali com braços querendo te resgatar, querendo te tirar. Não tem buraco fundo, né, lugar onde o Senhor não vai, onde a sua misericórdia não possa alcançar, seu amor, né, nos resgatar, né. Então E é muito interessante isso, né, que o Reginaldo falou, e agora me vem na mente uma escritura, o Salvador ensinou, né, bem-aventurados misericordiosos, porque estes alcançarão misericórdia. Talvez essa é uma chave que abre as portas das ações, da misericórdia de Deus. Embora a gente não vai ser perfeito, mas se a gente começar a se tornar mais misericordioso com o nosso próximo, com aqueles que estão à nossa volta, talvez nós alcançaremos misericórdia também. Embora ela não está limitada a isso, né? Mas se o Salvador ensinou, eu creio que nós podemos ver mais abundantemente na nossa vida essa dádiva do Salvador Jesus Cristo. É isso mesmo que ela fala, né? Que aí o Senhor ama com amor infinito. Ele fala em tudo o que o Salvador faz, ele procura trazer almas a si mesmo, para conduzi-las ao arrependimento, a fim de que sejam salvos. Então ali ele queria conduzir Malco para ele, né? Ele estava convidando Malco a voltar, né? A se voltar para ele, né? E mudar de vida, né? A misericórdia foi estendida. Agora é o passo dele, né? De se arrepender. A gente não sabe, né? Se ele se converteu ou não, o que aconteceu, né? Com aquele milagre, mas o Senhor mostrou, estou aqui por você também, né? Por você também, né? Então coloque aí, você já sentiu uma mudança assim no coração depois de receber uma bênção inesperada? Como é que foi essa bênção inesperada aí? Será que seus olhos se abriram para ver os fluxos, né? Fluxos de misericórdia que nunca cessam, invocando cânticos de grande louvor, né? Já fizeram isso? É bonito, né? Isso aqui é baseado na Escritura, né? Esse fluxo de misericórdia que nunca cessa, né? Na verdade está baseado naquele hino, o Senhor de toda a bênção, né? Aquele é muito bonito, aquele. Ela fala disso. É o que o Reginaldo falou, né? A misericórdia do Senhor nunca cessa, né? Está ali, é um fluxo de misericórdia. Agora vem um outro lado aí, que é o de Pedro. Pedro, ele agiu ali como ele tinha que defender, sabia que Cristo era o Salvador, sabia a intenção daqueles homens era prendê-lo, matá-lo, né? Ele age com aquele impulso e não vai não. Mete a espadada lá, né? Então, Cristo precisava que seus discípulos vivessem, né? Mais do que ele, para cumprir a missão deles de pregar o Evangelho e estabelecer a igreja, né? Não sabiam se essa foi a razão, né? Mas naquele momento o Senhor ele faz esse milagre e também resgata Pedro, né? Resgata Pedro. Então a gente não sabe, né, se a cura de Malco ali salvou, as consequências teriam impedido Pedro ali de cumprir a sua missão, né? Mas que bênção, né, para Pedro isso, né? Então você já tiveram alguma situação assim, não sei, é uma boa situação de se falar, mas já pensaram em algo assim, né? Que agiu de maneira imprudente, talvez, mesmo em defesa da igreja, né? Você já disse ou fez algo imprudente ou prejudicial, mesmo em defesa do Salvador da sua igreja, né? Eu lembro de algumas vezes que a gente entra em debate, né, sobre os assuntos, e aí quando outra pessoa começa a falar algo da igreja, aí você quer, né, impor ali a doutrina, porque você sabe que é verdadeira, mas você acaba agindo de uma maneira prepotente, às vezes, até com raiva, né, e aí não vai ter jeito, não vai ser bom, né, apesar de ser a igreja verdadeira, os ensinamentos serem corretos, se você não fala se você não age com amor, com misericórdia, que efeito que vai ter, né, sobre outro. Então, é isso aí. Na minha família, ninguém nunca se converteu e eu e meus irmãos era igual em Star Wars. Zum, zum. Era só lanhada um no outro. Até que foi muitos anos, né, para chegar nesse ponto onde não é assim que se faz, não é cortando meu irmão, não é xingando, não é humilhando, não é querendo mostrar que eu sou melhor do que ele por ter conhecido a verdade. Na verdade, eu tenho muito mais responsabilidade do que ele, porque eu conheço. Então,
Nós temos que tomar muito cuidado com aqueles que não conhecem, com aqueles que... A forma com que a gente tem de levar a verdade que a gente tem. Temos que ter equilíbrio nesse ponto. É isso, né? Mas mesmo aí, o Salvador viu ali os esforços, né? Vê nossos esforços imperfeitos, né? E aí ele age com misericórdia, né? Então o Senhor vê nossos esforços imperfeitos para viver seu evangelho e defender o seu nome, mesmo quando em nossa fraqueza esses esforços podem causar dano sem intenção. Fantástico, né? Vocês um dia terão a nossa idade. Vocês terão a nossa idade. E vocês às vezes ficam tão envergonhados com as besteiras que fazem agora. Nós aqui já fizemos tanta besteira. É verdade. É tanta coisa que eu me arrependo de ter dito, de ter feito. Tanta coisa besta que eu já fiz na igreja, com os membros da igreja. E aí quando a gente chega lá na frente, amadurece. Mas esse percurso todinho teve misericórdia. Porque senão o Senhor já teria colocado para correr da igreja há muito tempo. Então não se preocupe com seus erros. Continue seguindo. E lá na frente você vai dar risada ainda de você, mas a misericórdia você vai ver, o Senhor teve muita paciência comigo e me trouxe até aqui. É verdade. E hoje a gente tem a questão das mídias, né? Dos amigos. Aí a mídia pode ser o momento que a gente sente mais. Não tá com a pessoa ali, a gente pode falar muita coisa aí. Mesmo defendendo a igreja, a gente precisa agir de maneira respeitosa, né? Amorosa, né? Tendo misericórdia, mesmo que aquele aconteceu esses dias, né? A sede do instituto teve um pessoal do bairro lá que fez uma filmagem e falou: aqui vai ser um templo dos mormons. Nossos jovens só faltaram matar o cara. Mas o cara conhece o nome ainda, infelizmente, da gente, identifica como mormons. E ele não sabe o que é um templo. Então, é assim mesmo. Bacana que ele tá divulgando. Não é? Depois ele até corrigiu, né? Fez um outro vídeo, falou que vai ser um... Exatamente. Aí o pessoal das comunicações o procurou, conversou com ele, explicou, o cara foi e corrigiu. Então é isso. É isso aí. Ela fala que a gente não pode ser muito zeloso em defender, nossa, extremamente zeloso, né? Zelosos a gente precisa ser, né? Mas extremamente zelosos ao defender nossas crenças, né? Ela fala: não usamos espadas, mas as palavras têm um efeito poderoso para influenciar o povo, levando a praticar o que é justo, né? É Alma que falou, né? Que a palavra é mais poderosa que a espada, né? É isso mesmo. E aí a palavra maldita também, mal colocada, pode atrapalhar mais do que auxiliar, né? Então todos nós nos encontramos na mesma posição de Pedro, dependentes aí da misericórdia do Salvador para curar as feridas que causamos e nos ajudar a seguir em frente, defendendo a fé e compartilhando o Evangelho como um espírito de mansidão. É isso que a gente tem que ter. O manso, ele é correto, né? É certo, é firme, mas ele age com amor aí. Muito bem. Vamos chegando aí. Ela, depois, no final, ela vai contar uma experiência dela, né? São momentos da nossa vida que o Senhor, em nossos próprios momentos de fraqueza, né? Todos passamos momentos de fraqueza. O Senhor nos concede misericórdia, permitindo que solucionemos os problemas que enfrentamos, né? Conseguem resumir aí a experiência dela aí, Daniel? O que ela falou? A história dela. Eles estavam lá, o esposo dela presidia... Na Rússia? Na Europa Leste. Isso. Lembra ali o que aconteceu, o que ocorreu? Ele foi diagnosticado com câncer, né? Foi isso, né? E aí ele ficou internado no hospital. Ela percorria um caminho, acho que de metrô todos os dias, né? E orava para o Senhor para que ele pudesse ser curado, né? Para que eles pudessem voltar para os Estados Unidos, para Utah. E quando eles voltaram, ele morreu, né? E ele era o presidente da área, uma autoridade geral, né? Imagina aí que ela poderia ter se revoltado,
ela fez tudo, né? Orou. E aí ela disse que aqueles momentos que ela ia, né? Tinha que pegar o metrô, e o metrô não parava perto do hospital, ela tinha que ir caminhando, né? Até o hospital, né? Ela fala que lembro-me da paz e da calma que sentia quando me sentava ao lado da cama de Bruce, né? Que era o esposo dela, no hospital. E ela tinha que ir, voltar, chegava em casa, preparava tudo para ir cedo de manhã de novo. Então, mas depois eles voltam para Utah e ele morre, né? E ela fala o seguinte, assim, né? Recentemente, ao relembrar aqueles longos dias, né? Foram longos dias, vários dias passando por aquilo, o Senhor falou claramente à minha mente: fiz por você. Naquele momento, o Senhor me fez saber que a paz que eu havia sentido, a segurança que eu sentia, que eu tinha vivenciando a sensação de que não estava sozinha, vieram de um Pai Celestial amoroso e de seu Filho. Eles me abençoaram com misericórdia em minha fraqueza. Então era um momento muito delicado para ela, para o esposo. Estava ali servindo ao Senhor, foram lá dedicando a sua vida ao Senhor, presidindo lá aquela área. Era a Europa Leste, né? E aí perde o marido logo que volta para casa, mas ela lembra que foi consolada durante todos aqueles dias, durante cada caminhada ali, né? Então, quantas vezes na nossa vida, né, o Senhor tem nos confortado, nos ajudado, né, com a sua misericórdia, apesar de nossas falhas, né? Tem muitas, tem que aprender muito ainda. O Reginaldo falou do passado, quanto a gente tropeçou, mas a gente continua ainda. Estamos aprendendo ainda, né? Mas o Senhor tem sido muito misericordioso, né? Para comigo, com a minha família, né? Apesar de tudo que a gente vive, passa, né? A gente sente o seu amor, né? Então, e que mensagem vocês têm a dizer para os jovens a esse respeito? O quanto o Senhor está disposto a estender essa misericórdia, né? No seu dia a dia aí. Me fez lembrar a história dos leprosos, né? E eles ficavam isolados, separados, e Jesus Cristo passando, não sei se são os leprosos ou se é o cego, só sei que é alguém que tinha um problema. E eles começam a gritar: filho de Davi, tende misericórdia de mim. E aí o Senhor é chamado a atenção por isso, né? Isso sempre me chamou a atenção. Então, nas suas orações hoje, se você não estiver muito bem, faça essa oração: Senhor, tende misericórdia de mim. Ele tem, mas talvez você vai sentir com maior intensidade. Outras pessoas gritaram e deu certo. Então faça hoje na sua oração em silêncio. Vai dar certo, sim. Ele é cheio de misericórdia. Talvez eu e vocês podemos começar a entender que ele é cheio de misericórdia. Se nós estamos vivos, é misericórdia. Se você tem um celular, é misericórdia. Se você comeu hoje, é misericórdia. Se não comeu, é misericórdia também. Tudo é misericórdia. Bom, que também vocês possam pensar, passar um momento para ponderar um pouco os momentos que o Senhor tem sido misericordioso contigo, né? Relembrar alguns momentos e agradecer, né? Agradecer pela sua misericórdia, né? Mesmo quando talvez não merecia. Então, às vezes a gente vai perceber esses momentos, às vezes a gente não vai perceber, mas o Senhor vai estar ali sendo misericordioso com cada um de nós, né? Nos auxiliando. Esse convite do Teles, acho que reforça, né? A gente tem que parar, pensar e ver, e isso pode ser um grande aprendizado para nós. A gente está aqui compartilhando algumas ideias, alguns pensamentos, mas eu tenho certeza que se vocês pararem e ficarem pensando nas ocasiões em que o Salvador foi misericordioso para com você, você vai conseguir aprender pelo Espírito que Ele é muito mais misericordioso que nós imaginamos e podemos compreender. Pensem nas bênçãos, nas dádivas que vocês receberam, que talvez não mereciam, como na maioria das vezes nós não merecemos, e registrem isso, escrevam isso, para que vocês não esqueçam das ternas misericórdias do Salvador na sua própria vida. Fantástico, né? Então, possamos refletir, né? O maior ato de misericórdia que houve foi a expiação de Cristo, né? Ele expiou por cada um de nós para nos conhecer, né?
Imagino ele saindo dali daquele momento que ele estava espiando, encontrando Malcolm logo em seguida, né? Então Cristo viu a vida dele, as escolhas que ele ia fazer, e até aquele momento, né, fico pensando, né, e ele estendeu ali aquele poder para restaurar a sua orelha, mas principalmente para voltá-lo para ele, né, para voltá-lo para Cristo. E assim como ele estendeu ali para Pedro, né, tinha acabado de espiar pelos pecados de Pedro, pelo cada um ali. Então o Senhor nos conhece individualmente. Esse é o testemunho que eu tenho a respeito da expiação, que foi individual, né? Foi para cada um individualmente, para que suas entranhas, né, se enchessem de misericórdia, né? Isso me lembra daquela passagem quando ele vem nas Américas, né? Ele lá em 3º Nef 17, né? Ele fala ali, ele tá para ir embora, aí ele olha para o povo, né? O povo tá ali, não fica mais, né? E ele fala que as entranhas dele se encheram de misericórdia. Tendes aflitos, tendes coxos, trazei-os aqui, né? Para que eu vos cure, né? E ali eles tinham Pedro, coxo de um jeito, doente de um jeito, e tinha o Malco ali. E ele o curou, né? Buscou curá-los, né? Mesmo Malco não tendo pedido, né? Não tendo ido lá para ser curado, ele foi curado, né? Não só ali, acho que fisicamente, com certeza deve ter sentido, né, o Espírito do Senhor e quem era aquele, né, que o tocou, né, e o curou, né? Então, eu gosto desse finalzinho que ela fala, né? Ao refletirmos sobre o maior de todos os atos de misericórdia, o sofrimento de nosso Salvador, podemos ouvir suas amorosas palavras para nós. Fiz por você. É isso aí. E aí, quanto vocês têm sentido aí que a expiação de Jesus Cristo tem afetado a sua vida, suas decisões, que Ele fez por você? Querem a gente terminar aí? Querem falar um pouquinho sobre esse sentimento? Quando você pensa e fiz por você? Eu sei que tem muito, mas é muita gente muito melhor do que eu, né? Não sei nem por que o Senhor me escolheu. E numa aula dessa que faz lembrar, né? Ele fez por mim, exatamente por causa desses erros cometidos, exatamente pela pessoa que eu sou, é que Ele teve misericórdia de mim. E isso é muito interessante, né? Ele me conhece. Ele me escolheu pelos motivos dele, pelos propósitos dele, e não pelo meu histórico de vida, não pelas coisas que eu fiz ou deixei de fazer. É muito amor. Isso aí. Isso aí. Então não deixe... tem uma escritura que fala também, né? Nada não vai nos afastar do amor de Deus, né? Então não deixe que o medo, né? Que era um outro artigo que a gente estudou também, te afaste, né? Tem muito... O inimigo, ele age pelo medo, né? Para nos afastar do Senhor. E todos nós podemos ter medo, receio, né? Mas alguns vão ter mais dificuldades, outros talvez menos, mas todos nós temos nossos medos, né? Nossas insegurança, né? Nossa insegurança. Mas quando nós focamos no Salvador, na sua expiação, podemos remover, né, esse medo, né? Às vezes é o medo de casar, o medo de se relacionar com alguém, o medo de servir uma missão, né? Mas aí podemos contar com o poder de Deus para vencer todos esses medos, né? Com o auxílio aí do Senhor. Algo mais aí para encerrar? Eu tenho um desafio pra galera. Se você não cumprir, vai cair sua orelha. Quero te desafiar. Foi um sentimento meu. Eu estou convidando a algo que entrou no meu coração agora. Nas minhas orações pessoais de hoje, eu não vou pedir nada ao Senhor. Eu vou agradecer pela misericórdia de algumas coisas. Hoje eu não peço mais nada a Ele. Tem orações que a gente faz em público, aí fica difícil, né? Mas nas pessoais, hoje, até a hora de eu dormir, eu só vou agradecer. O Senhor foi misericordioso comigo nisso, nisso e nisso. Te desafio. Sua orelha não vai cair se você não quiser, não, tá? É só brincadeira, tá tudo ok. Mas eu te desafio, se você quiser fazer dessa forma, eu irei fazer. Me deu vontade. Muito bem, amigos. Então, chegando aí ao final dessa nosso podcast, que nós possamos refletir aí sobre isso, sobre a misericórdia do Senhor, os milagres da misericórdia. Os milagres da misericórdia têm alcançado a vida de cada um de vocês, de cada um de nós. Não esqueçam aí de marcar aí sua
participação aí no link na descrição do vídeo. Vão lá, clica lá. A gente precisa saber quem está participando aí. E para você concluir o Instituto. E que nossas palavras tenham alcançado vocês também. Curtam o vídeo, compartilhem com outros também, né? Para que eles também possam conhecer, né, essa misericórdia que o Senhor tem por eles. Então voltamos aí na próxima semana com mais um episódio aí do Slime. Até mais. Tchau, tchau. Tchauzinho, gente. Tudo de bom.